Bom, vamos voltando então, pessoal. Agora vocês estão escutando aí a música Rainha da Cell. Bom, vamos lá então, né? Vamos lá. Mais uma música, mais uma baita música. Tá bom, então vamos continuar, né? Vamos falar agora de articulações e biconexão. Uma articulação ou vértice de corte de um grafo é um vértice cuja remoção aumenta o número de componentes. Então é a mesma ideia lá que a gente viu das pontes, né, com arestas, agora a gente vai ver com vértices, né? Então, vértices que eu removo e aumento o número de componentes do grafo. Então, nesse grafo aqui, ó, quais são as articulações? O 8 e o 4. Tá? Então, se eu remover o 8, o que sobra? Vai sobrar essa componente aqui com o 0, 2 e 3 e a outra componente com os outros vértices. Então, antes era uma componente, agora ficaram duas. Então, aumentou o número de componentes do grafo. Se eu remover o 4, o que vai sobrar? Vai sobrar essa componente aqui com 5, 6 e 9, a outra componente só com o 1 e a outra componente com o resto, 7, 10, 8, 2, 0 e 3. Então vai ficar 3 componentes. Antes era uma, então aumentou o número de componentes. Então é uma articulação. Agora todos os outros vértices, se eu remover, vai sobrar uma componente só. Tá? Se eu remover o 1, sobra todo o resto aqui na mesma componente. Se eu remover o 5, sobra todo mundo na mesma componente. E assim por diante. Vale isso para todos os vértices. Certo? Então ainda pensando naquela aplicação que eu falei de uma rede de computadores, né? Quando a gente falava ponte, era assim, né? Se a rede tivesse inicialmente com uma componente só, né? Então era uma rede conexa. Aí eu falava que era ponte quando alguma aresta que eu removesse, aí ela não só desconectava esses dois vértices, mas ela desconectava qualquer par de vértices, né? Então a ponte, se eu tirar, porque antes todo mundo tinha caminho de todo mundo para todo mundo. Se eu tirar uma aresta e tiver algum par de vértices que não tem mais caminho entre eles, então era ponte, certo? Certo? Porque às vezes se eu tirasse a aresta 8, 10, apesar do computador 8 não estar mais comunicando direto com o 10, ainda tem esse caminho alternativo aqui, ó, vai para o 4 e vai para o 10, certo? Então apesar de cair o link, ainda há conexão. Caiu o link direto, mas ainda dá para fazer a conexão por um outro caminho, certo? Então a ponte era essa ideia do link que se você arrancar, ele desconecta a rede. E aí quando a gente falava lá, eu quero ter um grafo aresta biconexo, era um grafo que não tinha nenhuma ponte. Então se você derrubasse um único link, qualquer da rede, ainda não desconectaria a rede. Né? Para eu desconectar a rede, eu teria que remover no mínimo 2 links. Né? Aí essa mesma ideia a gente aplica com vértice agora, né? Então agora imagina que vai cair o computador, né? Então eu falo, se derrubar o servidor 2 aqui, o computador 2, a rede, os outros computadores que estão funcionando, eles continuam conversando, porque o 2 não é uma articulação. Então se eu quiser conversar do 0 com o 5, ainda tem o caminho. Né? Antes eu podia passar pelo 2, agora eu não posso mais, mas ainda tem caminho. Né? Agora já o 8, se eu remover o 8, o 2 já não consegue mais conversar com o 1, não consegue conversar com o 10, né? O 3 também não consegue conversar com o 5, com o 10, com o 7, né? Certo? Então isso que é uma articulação, tá bom? Ou então um vértice de corte. Aí um problema, né? Encontrar as articulações de um grafo, certo? Aí, de novo, né? Bom, se a gente usou lá busca em profundidade para encontrar as pontes e as articulações parece que tem alguma coisa a ver com ponte, né? Então a nossa ideia acho que inicial seria tentar adaptar esse algoritmo das pontes aí de algum jeito, né? E aí a dica que está sendo dada aqui é que é a seguinte, é possível fazer isso, né? Então é possível encontrar todas as articulações de um grafo
através de uma variante da função bridge-r lá, que era a função que a gente fez lá para listar todas as pontes de um grafo, tá bom? Agora, só que nós não vamos ver esse algoritmo, tá? Isso aqui vai ficar como exercício para vocês. Então, exercício, tentem adaptar o algoritmo de detecção de pontes para detectar articulações em vez de detectar pontes, tá bom? Dá uma pensada aí e se você tiver ideias tal, quiser me mandar ali no WhatsApp, no privado, tá? Não vai mandar no grupo para não estragar o barato aí de quem ainda está tentando resolver o exercício. Mas manda no privado lá e aí vamos ver se você consegue fazer isso. Então, listar todas as articulações do grafo adaptando o algoritmo lá das pontes. Beleza? Bom, uma observação aqui, ó. Um grafo, uma definição, né? Um grafo é biconexo ou dois conexo se é conexo e não tem articulações, tá bom? Então antes a gente falava era aresta biconexo ou dois aresta conexo quando não tem pontes, né? Aí aqui a gente não vai falar vértice biconexo, ou então dois vértice conexo, tá? A gente não vai falar nada, tá? Quando não fala nada, então é vértice, beleza? Essas nomenclaturas, assim, essas definições de grafos, elas não são totalmente padronizadas, tá? Então pode ser que em algum lugar você encontre aí o termo dois vértice conexo, tá? Fato básico: um grafo é biconexo se e somente se, para cada par ST de vértices, existem pelo menos dois caminhos de S a T sem vértices internos em comum, tá bom? Então aqui dá para ver que pegando esse exemplo, né, do 0 para o 6, eu tenho dois caminhos que eles só têm as extremidades aqui em comum, que é o 0 e o 6, mas de resto, né, os vértices internos, eles são distintos, tá bom? Então, se você derrubar aqui, ó, se você eliminar qualquer um desses vértices que estão no caminho azul, eu ainda tenho o caminho vermelho, certo? Se você derrubar qualquer vértice que está no caminho vermelho, eu ainda tenho o caminho azul, tá bom? Então é claro que derrubando um vértice só, né, eliminando um vértice só, ou esse vértice não está em nenhum dos dois caminhos, isso não vai afetar a conexidade do 0 para o 6, ou então ele pode ser vermelho, está no caminho vermelho ou está no caminho azul. Então no máximo eu vou eliminar um desses caminhos, o outro ainda vai continuar, tá bom? E aí quando o grafo não tem articulações, então isso vai ser verdade para todo par de vértices, tá bom? Certo? É da mesma forma lá com as arestas, né? Aí lá você tinha pelo menos dois caminhos que não tinham arestas em comum, né? Aqui você vai ter pelo menos dois caminhos que não têm vértices internos em comum. Beleza? E é isso, tá, pessoal? Então fica aí esse exercício para vocês fazerem aí de tentar listar as articulações, tá bom? Agora a gente vai mudar de assunto. A gente vai começar a falar de componentes fortemente conexas. Deixa eu dar um bico na minha água. Então, o que, que é? Vamos primeiro definir o que, que é um grafo, um digrafo, né, fortemente conexo. Um digrafo é fortemente conexo se e somente se, para cada par ST de seus vértices, existem caminhos de S a T e também de T a S, tá bom? Certo? Então, esse digrafo aqui, por exemplo, é fortemente conexo. Porque se eu pegar qualquer par de vértices aqui, então vamos chutar aqui, ó, 1 e 8. Tem que ter caminho do 1 para o 8 e também do 8 para o 1. Então vamos ver aqui, caminho do 1 para o 8. Ó. Eu posso ir para o 0, depois para o 2, depois para o 9 e depois para o 8. Beleza. Voltando agora para o 1. Então eu posso ir para o 10, depois para o 9, depois para o 12, depois para o 11, para o 4, para o 5, para o 3, para o... Opa, do 3 para o 2 para o 1, certo? Então tinha o caminho do 1 para o 8 e do 8 para o 1. E isso é verdade para todo par de vértices que você escolher aqui, tá bom? Quando a gente falava de componente em grafo, era mais fácil de olhar, né? Quando você olhava assim, quantas componentes tem o grafo, né? Na verdade, assim, desculpa, eu estou dando spoiler, né? Eu nem falei de componente ainda. Então, voltando à fita. Quando a gente fala que um grafo é conexo, a gente bate o olho nele e a gente sabe que ele é conexo, certo? É visualmente
fácil de você identificar. Agora, o de grafo não, né? Você vê um monte de arco ali, você não sabe se tem caminho de todo mundo para todo mundo. Né? Eu batendo o olho nesse de grafo, eu não consigo acreditar que ele é fortemente conexo. Realmente eu teria que ficar fazendo aqui, ó, do 4 para o 9, será que tem? Né? Vamos fazer aqui, vai do 4 para o 9. Ó. Então, vou para o 5, para o 3, para o 2, para o 9. E do 9 para o 4? Ah, vou para o 12, vou para o 11, vou para o 4. Mas não é uma coisa que eu bato o olho e eu consigo ver, ó, para todo par de vértices tem caminho, entendeu? Visualmente é mais difícil de sacar, tá bom? Agora sim vamos falar das componentes, né? Então o que é uma componente fortemente conexa, né? É um conjunto maximal de vértices W, tal que o digrafo induzido por W é fortemente conexo, tá? Então nesse caso aqui, para esse digrafo, ele tem 4 componentes fortemente conexos, tá? Que são essas aqui. Então aí vale aquela observação que eu tinha falado, quando você bate o olho num grafo que não é conexo, você sabe quantas componentes ele tem. Visualmente é muito fácil de ver. Agora, no digrafo, não é assim. Você bate o olho e você fala, quantas componentes fortemente conexas tem esse digrafo? Sei lá. Né? Bater no olho, eu vou falar para você, sei lá. Mas são essas aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Essa componente amarela, vamos ver aqui, ó. Tem caminho de todo mundo para todo mundo? Tem, né? Porque ó, tem um caminho que vai do 11 para o 12, depois para o 9 para o 10. Então esse caminho aqui, ó, ele está passando por todo mundo, né? Então ele está dizendo que todo mundo aqui, nessa direção aqui, ó, tem caminho de todo mundo para todo mundo, né? Tem do 11 para o 12, para o 9 para o 10, tem do 12 para o 9 para o 10 e tem do 9 para o 10. Agora tem outro caminho nessa ordem inversa, aqui, ó, vai do 10 para o 12, para o 9 para o 11. Ou seja, tem caminho do 10 para todo mundo, do 11 do 12, né, para todo mundo e do 9 para todo mundo. Então tem caminho de todo mundo para todo mundo aqui no amarelo, né? Então é fortemente conexo, mas é maximal, né? Bom, para não ser maximal, teria que ter algum outro vértice que tivesse caminho dele para todo mundo aqui dentro e de todo mundo aqui dentro para ele, certo? E aí, essa coisa tem uma certa transitividade, que é assim, né? Se tiver qualquer vértice que tem caminho do 9 para algum outro vértice, então eu tenho também do 12, do 11 e do 10 para esse outro vértice. Porque, tipo, aqui, como eu estou numa componente fortemente conexa, né? Então todo mundo que tem caminho para o 9, né? Então se tem do 9 para um certo vértice U, vai ter de todo mundo aqui dentro, né? Vai ir até o 9 e depois vai para o U, certo? Então, se isso aqui não fosse maximal, teria que existir algum vértice U aqui que tem caminho de algum vértice daqui de dentro para esse vértice de fora, um caminho indo e um caminho voltando. Que aí, tendo caminho indo e caminho voltando, significa o quê? Que vamos supor que fosse esse 6 aqui. Ó. Se tivesse um caminho indo para o 6, saindo do amarelo, né? Indo para o 6 e voltando, tá? Esse caminho podia ser, não precisa ser direto para o 6, tá? Ele poderia passar aqui pelo ciano aqui e tal. Mas se tivesse algum caminho que sai de um amarelo, vai para um 6, depois outro caminho que sai do 6 e vai para o amarelo, então eu teria caminho do 6 para todo mundo aqui dentro, porque aqui todo mundo, né, tem caminho de todo mundo para todo mundo. Então se eu chegar aqui dentro em algum lugar, eu vou alcançar todo o resto. E depois, se tem algum caminho saindo de alguém indo para o 6, então todo mundo aqui consegue ir para o 6. Porque todo mundo consegue ir para esse vértice aqui, de onde sai esse caminho que vai para o 6. Então isso não seria maximal, porque aí eu poderia incluir o 6 aqui e ia ter caminho de todo mundo para todo mundo. Tá? Então você pode ver que aqui, ó, nessa componente amarela só tem arco entrando. Então não tem como ter um caminho saindo de algum vértice amarelo e indo para outro vértice do grafo e depois voltando, né? Porque não tem o caminho saindo, né? Só tem arco entrando, não vai ter caminho saindo, certo? Então aqui claramente é maximal esse conjunto, tá? Então isso aqui é uma componente fortemente conexa, né? É um subgrafo maximal em que todo mundo é conectado com todo mundo. E a mesma coisa vale para os outros aqui. Ó. O ciano é fácil de ver que todo mundo está conectado com todo mundo, né? Então tem arco do 7 para o 8, do 8 para o 7. E se você olhar para essa
essa componente, para esse subconjunto de vértices, não vou nem chamar de componente ainda, né? Porque para ser componente ela tem que ser maximal, né? Então, para esse subconjunto de vértices, você vê que só tem arco saindo, né? Tem um arco saindo do 7, um arco saindo do 8, mas não tem nenhum arco voltando. Então, tipo, não vai ter como eu adicionar algum vértice que faça essa volta aí, né? Tá? Que eu vai e volte, né? Então ele é maximal, né? Vamos olhar para o 1 aqui sozinho. Ó. O 1 sozinho é uma componente. Por quê? Né? Tá todo mundo conectado com todo mundo, né? Porque é um cara sozinho, está conectado com ele mesmo. E não tem nenhum arco saindo, né? Então não tem como eu adicionar ninguém aqui, porque se eu adicionar alguém aqui, eu não vou conseguir ter caminho do 1 para esse alguém. Então esse cara é maximal, certo? Então é uma componente. E o vermelho? O vermelho tem caminho de todo mundo para todo mundo, tá? Se você pegar, vamos pegar um exemplo que vai do 5 para o 6. Então qual o caminho do 5 para o 6? Ó, vou para o 4, vou para o 3, vou para o 2, vou para o 0 e vou para o 6. E depois, do 6 para o 5, tô no 6, aí eu vou para o 4, depois eu vou para o 3, depois eu vou para o 2, depois eu vou para o 0 e depois eu vou para o 5. Então tem caminho do 5 para o 6 e do 6 para o 5, certo? E como esses caminhos, né? Eu estou pegando aqui de propósito, né? Porque é um caminho que tipo passa por todo mundo, né? Então isso já consegue mostrar que tem caminho, né? Esse caminho aqui, ó, que eu fiz, né, do 5 para o 4, depois o 4 para o 3, o 3 para o 2, o 2 para o 0, o 0 para o 6, mostra que todo mundo aqui alcança todo mundo nessa direção aqui, né? Então, tipo, do 5 alcança o 4, o 3, o 2, o 0 e o 6, o 4 alcança o 3, o 2, o 0 e o 6, o 3 alcança o 2, o 0 e o 6, e o 2 alcança o 0 e o 6. Agora, na volta, a gente vai fazer a mesma coisa, vai pegar o 6, vai pegar um caminho que passa por todo mundo, né? Ó, do 6 para o 4, do 3 para o 2, para o 0 e para o 5. Ou seja, o 6 alcança o 4, o 3, o 2, o 0, o 5, né? O 4 alcança o 3, o 2, o 0 e o 5. Enfim, um monte de gente alcança um monte de gente. Se você for ver aqui, você vai ver que todo mundo alcança todo mundo, né? Agora, é maximal esse conjunto de vértices? Tem algum vértice que eu adicionaria aqui que ia ter caminho de todo mundo para todo mundo? Ó, se você olhar para essa componente vermelha, tem arco entrando nela, né? Que tem um arco da componente ciano para a componente vermelha, então tem um arco entrando, e tem arco saindo também, né? Que é o arco saindo para o azul. Né? Só que assim, ou seja, não é tão fácil de ver que nem nos outros casos, né? Que você fala, só tem arco saindo, né? Do ciano só tinha arco saindo, no amarelo só tinha arco entrando, né? No vermelho tem arco entrando e arco saindo. Né? Então a questão não é tipo, só pode ter arco entrando ou então só saindo. A questão não é essa. A questão é que não pode ter um ciclo, tá? Um ciclo tipo entrando na componente e depois saindo da componente, né? Então, por exemplo, um ciclo aqui que eu falo seria: entrei tava no ciano, né? Entrei aqui no vermelho, aí em algum momento eu saí do vermelho, ó, vou do vermelho para o amarelo, então eu saí, aí eu não consigo voltar para o ciano, ó, porque não tem arco saindo de algum amarelo indo para algum ciano. Tá? Então não tem o ciclo. Para você conseguir aumentar esse. Você falar, tem algum vértice que eu consigo dizer que tem caminho dele para todo mundo que está aqui no vermelho, né? E todo mundo do vermelho para ele, eu teria que ter esse ciclo, né? Tipo, um ciclo assim, saindo dessa componente, pegando algum vértice fora e depois voltando. Tá? Então esse ciclo não tem. Eu até tenho arco saindo do ciano indo pro vermelho, depois indo pro azul, mas ciclo mesmo não tem. Né? Tem saindo do vermelho indo para amarelo, né? Mas ciclo não tem. A gente vai falar disso daqui a pouco já. Mas enfim, então deu para sacar aqui que esse conjunto é maximal. Então uma componente é essa vermelha, a outra é azul, a outra é ciano e a outra é amarela, certo? Problema: determinar os componentes fortemente conexos. Desculpa, de um certo digrafo, né? Aí a gente vai usar vai ter esse vetor SC aqui, tá? De strongly connected. E aí dois vértices vão ter o mesmo rótulo se eles estão na mesma componente, tá bom? Então aqui a componente que a gente rotulou com 0 é a componente amarela, né? Depois a componente que a gente rotulou com 1 é a componente azul.
a que a gente rotulou com 2 é a vermelha e a que rotulou com 3 é a ciano, certo? Bom, aí ó, se a gente conseguir preencher esse vetor certinho, aí depois se a gente quiser saber se vértices ST estão ou não estão na mesma componente, basta a gente olhar e ver se eles têm o mesmo rótulo dentro desse vetor, tá bom? Então essa função aqui, strong reach, é para isso, tá bom? Isso aqui significa, se essa função devolver verdadeiro, significa que S e T estão na mesma componente, tá bom? Então devolve verdadeiro se e somente se S estão na mesma componente. O que é também equivalente a dizer que isso aqui, essa função devolve verdadeiro se e somente se existe caminho de S para T e existe caminho de T para S também, tá bom? Tá? Então, ou seja, a definição ela fala para gente que para o componente ser, para ser a componente fortemente conexa, tem que ter o grafo lá, o subgrafo induzido tem que ser maximal, né? Assim, fica implícito, né, nessa definição que dentro da componente tem caminho para todo ST dentro da mesma componente, tem caminho do S para o T e tem caminho do T para o S. Agora, uma coisa que também fica implícito é que assim, para S e T em componentes distintas, não vai ter os dois caminhos. Se tiver do S para o T, não tem do T para o S. Senão esse cara não seria maximal, certo? Então ou não tem nem do S para T nem do T para S, ou então só tem do S para T, ou então só tem do T para S. Os dois não pode ter, certo? Então esse strong reach aqui, ele também, tipo, se ele devolver verdadeiro, ele também está dizendo isso, né? Que tem caminho de S para T e tem do T para S. E se ele devolver falso, é porque não tem os dois, né? Pode ser que tenha um dos dois, mas não os dois. Certo? Bom, primeiro algoritmo de força bruta. Né? Um jeito simples da gente testar se da gente resolver o problema, né? Que é encontrar as componentes, né? do digrafo. As componentes fortemente conexas, né? É assim, qual é a ideia, né, que está aqui por trás? É apelar para o algoritmo de encontrar as componentes num grafo, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai construir um grafo H, aí nesse grafo H ele vai ter um vértice para cada vértice do grafo G, do digrafo G, certo? Aí eu vou colocar uma aresta no H, C e só C. Existe caminho de V para W, então uma aresta VW, né? Então uma aresta VW no H, eu vou colocar C e somente C. Existe caminho de V para W em G e de W para V também em G, tá bom? Então o algoritmo vai fazer isso, ele vai testar todos os pares de vértices, aí ele vai falar, tem caminho de V para W e tem caminho de W para V? Ah, então coloca uma aresta de V para W em H. Beleza? Então aqui no caso, ó, aqui o nosso H, como que ficaria? Ó? Nos vértices aqui que estão em amarelo, ia ter aresta de todo mundo para todo mundo. Né? Então do 9 para o 11, do 9 para o 12, do 9 para o 13, do 10 para o 11, né? Do 11 para o 12, do 12 para o 10, ia ter todo mundo para todo mundo. Né? Ia ser um subgrafo completo, que ia ter todas as arestas. E isso para todas as componentes. Ó. Essa aqui ia ter uma aresta ligando esses dois. Essa componente ia ficar sozinha e essa vermelha ia ter aresta de todo mundo para todo mundo, certo? E aí não ia ter nenhuma aresta com duas pontas com cores distintas, né? Uma aresta tipo de um amarelo para um vermelho. Isso não ia ter, porque a aresta ela indica que teria a aresta que eu falo no H, né? Então para ter uma aresta, por exemplo, de 6 para 9 no H, é porque no G tinha que ter caminho do 6 para o 9 e do 9 para o 6. E isso, né, não acontece, porque senão eles estariam na mesma componente. Certo? Então, ou seja, o grafo H aqui no caso, ele ficaria bem fácil, a gente bateria o olho e a gente saberia que ele tem 4 componentes. Porque a gente ia ver aqui um negócio completo aqui, um negócio completo aqui, um negócio completo aqui, e nada ligando eles. Né? Então ia saltar aos nossos olhos assim que o grafo tem 4 componentes. Né? Mas aqui a questão não é tipo de saltar os olhos ou não. A questão é que a gente já resolveu esse problema para grafos. Vocês lembram lá que a gente já resolveu o problema para grafos.
né? Então, se a gente montar esse grafo H e aí resolver o problema no H, aí a gente vai ter a resposta para o G, certo? Então, ou seja, né, o problema é bem fácil de resolver, né, pessoal? A gente já resolveu para grafo, a gente agora usa essa solução para resolver para digrafo. Problema resolvido, né? Certo? Depois, então, constrói o H, roda o algoritmo lá das componentes conexas no H e depois copia lá do vetor CC, lá que o algoritmo constrói, a gente copia para o nosso SC. Certo, pessoal? Tudo beleza? Gostaram do algoritmo? Bom, é óbvio que eu estou esperando aqui que vocês tenham um olhar crítico para isso, né? Que assim, é claro que não é, essa solução não é boa, né? Ela parece simples, né? Bem fácil de entender, fazendo, como é que o pessoal fala em engenharia de código, né? Reutilização, né? Fazendo reutilização de código, né? Então a gente está reutilizando o algoritmo aqui que a gente usou, né? Só que nesse caso aqui o nosso objetivo, né, é ter eficiência, né? E isso aqui não é eficiente, porque eu estou olhando todos os pares de vértices, que é tipo O de V ao quadrado, né? E aí eu vou pegar esse V ao quadrado e vou multiplicar pela complexidade lá do algoritmo do caminho, que no caso de vetor de lista de caminho, não, desculpa, de componente, né? Que aí no caso é V mais A para vetor de lista de adjacência e V ao quadrado para a matriz de adjacência. Então vai ficar V ao quadrado vezes V ao quadrado, que vai ser V à quarta. Tá? Então ou V à quarta ou então V ao quadrado vezes V mais A. Terrível, né? Nos dois casos. Então é claro que não é essa a solução que a gente vai querer, né? A gente vai tentar chegar numa solução mais esperta, né? Então vamos ver como fazer isso. Propriedade. Vértices de um componente fortemente conexo, eles formam uma subarborescência em uma floresta DFS, tá? Aqui, ó, a gente começou a DFS pelo 8, tá? Vocês lembram que eu falei que, por onde a gente começa, tanto faz, né? Aí os nossos algoritmos lá, aqueles que a gente implementou, eles começariam pelo 0. Mas eu posso fazer um algoritmo que comece por onde eu quiser, né? E aqui no caso, só para ficar mais didático, para ficar uma arborescência só, né? Porque a busca em profundidade pode ser que ela dê várias arborescências, né? Porque é uma floresta. Mas aqui para ficar uma arborescência só, se a gente começar do 8, vai dar uma arborescência só, para ficar mais fácil aqui de mostrar. Então, mas essa propriedade vale, não importa por onde você começa, tá bom? Então assim, os vértices de um componente fortemente conexo é uma subarborescência em uma floresta de DFS. Por que que isso é verdade? Né? Pelo seguinte, quando, por exemplo, ó, no momento, imagina assim, você não visitou, a tua busca não visitou ninguém ainda dessa componente amarela aqui, tá? No momento em que ela visitar, não importa se aqui o primeiro dessa componente foi o 9, né? Mas não importa, poderia ter sido qualquer um. Então imagina que assim, ninguém foi visitado nessa componente, em algum momento você vai visitar alguém dessa componente. No momento em que você visitar alguém dessa componente, como ela é uma componente fortemente conexa e, portanto, todo mundo alcança todo mundo aqui, então eu vou alcançar todo mundo dessa componente a partir desse vértice primeiro que eu visitei dentro da componente, né? Portanto, ele vai ser o ancestral de todo mundo aqui, na arborescência que está sendo construída, porque todo mundo vai ser atingível a partir dele. Então todo mundo vai ser descendente dele, né? Ou seja, todo mundo vai estar nessa subarborescência, tá bom? Então não importa por onde você comece, sempre vai ter uma subarborescência lá. Desculpa, todas as componentes fortemente conexas elas vão aparecer na tua floresta de DFS como uma subarborescência, tá? Então aqui, ó, essa subarborescência aqui com o 7 e 8 é uma componente fortemente conexa. Essa subarborescência aqui, ó, enraizada no 9, é uma componente fortemente conexa. Essa subarborescência que começa aqui no 6 e acaba no 0, né? Ela contém aqui todo mundo aqui para baixo menos o 0, ela é uma componente fortemente conexa, certo? Beleza.
Então essa é uma primeira observação, né? Outra coisa agora a gente vai definir um negócio aqui, ó. O digrafo dos componentes de G tem um vértice para cada componente fortemente conexo. Então assim, a gente está definindo um digrafo a partir de G, tá bom? Então a gente está construindo um outro grafo aqui, um outro digrafo. E a gente vai colocar um vértice nesse outro digrafo para cada componente fortemente conexa do G, tá bom? Então, se o nosso G é esse aqui, ó, esse digrafo que a gente vai construir, ele vai ter 4 vértices, porque o G tem 4 componentes fortemente conexas, certo? Então ele vai ter 4 vértices nesse digrafo que a gente está construindo. E a gente não vai construir isso no algoritmo, tá, pessoal? Isso aqui é só para a gente raciocinar, tá bom? Não vai ser construído isso no algoritmo. Depois, para cada componente, e um arco VW, se G possui um arco com ponta inicial em U e ponta final em W. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se o U é o ciano e o W é o amarelo, tem arco saindo de algum vértice ciano para algum vértice amarelo? Tem. Ah, então naquele digrafo que eu estou construindo, vai ter um arco do vértice ciano para o vértice amarelo. Tá bom? Tem arco, por exemplo, da componente vermelha para a componente amarela, certo? Tem 2 arcos até. Né? Então lá nesse digrafo que eu estou construindo, em que vai ter um vértice vermelho e um amarelo, vai ter um arco saindo do vermelho e indo para o amarelo. Certo? Deu para sacar qual é a construção desse digrafo aí, que é o que a gente está chamando de digrafo dos componentes de G, né? Então, para o nosso G, o digrafo vai ficar assim, ó. Né? Então, a gente viu lá que tem arco saindo do ciano para o amarelo, a gente viu que tem do vermelho para o amarelo, né? Tem do ciano para o vermelho, ó, tem um arco aqui indo de um ciano para um vermelho, então vai ter arco do ciano para o vermelho. E tem arco do vermelho para o azul, né? Ó, vermelho para o azul, certo? De resto, não tem mais nenhum arco, tá bom? Certo? Se você olhar aqui, você vai ver que não tem mais, né? Agora, do azul, por exemplo, ó, não tem arco saindo dele para ninguém. Então aqui não vai ter arco do azul para ninguém, né? E assim por diante. Não tem do amarelo para o vermelho, né? Então aqui, ó, não tem do amarelo para o vermelho, né? Não tem do amarelo para o ciano, né? Então não tem do amarelo para o ciano. Beleza? Uma observação aqui, pessoal, importante. O digrafo dos componentes é um DAG, tá? Ou seja, é um digrafo acíclico, tá? Então ele nunca vai ter ciclo. Por que que ele nunca vai ter ciclo, tá? Imagina que tivesse um ciclo aqui, ó. Vamos colocar um arco aqui do azul para o ciano, tá? Se ele tivesse um ciclo do azul para o ciano, o que que ia acontecer? Desculpa que eu acabei abrindo aqui. Se ele tivesse um arco do azul para o ciano, o que que ia acontecer? Bom, isso ia dizer para mim que todos os vértices que estão aqui no vermelho, eles iam ter caminho indo para o azul e do azul para o vermelho, porque eu ia vir de qualquer vértice azul aqui, ó, eu ia para o ciano, depois eu voltava para o vermelho. Então, ou seja, ia ter caminho de todo mundo para todo mundo. Tanto do vermelho para o azul, como do azul para o ciano, como do ciano para o vermelho. Ou seja, isso tudo aqui seria uma componente fortemente conexa. Eu pegaria todos os vértices vermelhos, todos os azuis, todos os cianos e formaria uma única componente fortemente conexa. Ah, mas isso é uma contradição, certo? Porque aqui a gente já definiu o grafo como sendo as componentes fortemente conexas. Então, se o vermelho, né, que era maximal, tal, não dava para aumentar, como é que eu aumentei aqui, né, o tamanho dela? Né? Eu incluí os caras azuis e os caras cianos. Né? Então, ou seja, seria uma contradição com a própria definição de como esse digrafo foi montado. Tá? Então ele é um DAG, beleza? Essa informação aí já ajuda a gente pra caramba no que a gente quer fazer, tá bom? Qual que é a ideia aí do algoritmo, né? A ideia é a seguinte, pessoal. É assim, ó. Vamos pensar que eu vou fazer uma busca em profundidade agora, tá? E sabe aquele truque de mágico, né? Nenhuma carta na manga aqui, nem outra aqui,
nada na cartola e de repente vai saltar um coelho aí, né? Então deixa eu até fazendo uma homenagem aqui ao coelho, né, que fez os slides aí, professor Coelho lá do IME, né? Então nada na cartola e de repente vai sair um coelho aí, ó. Vamos ver que coelho que vai sair da cartola. Então imagina que assim, eu vou fazer uma busca em profundidade. Eu posso começar por onde eu quiser, certo? Então vou começar pelo 9, certo? Aí, do 9 eu vou alcançar o 10, vou alcançar o 11, do 11 eu vou alcançar o 12, né? Aí isso aqui vai ser um arco de retorno, isso aqui vai ser um arco cruzado. E aí não tem mais nenhum arco saindo daqui, então, né, fechou essa arborescência aqui, né? Olha que coincidência, pessoal. A arborescência que eu encontrei na minha busca em profundidade é justamente uma componente fortemente conexa do meu digrafo, né? Certo? Coincidência, né? Agora eu vou continuar minha busca em profundidade. Ó. Agora eu vou pro 1, que não foi visitado ainda. Aí essa arborescência só vai ter o 1, né? Porque o 1 não tem arco saindo. Olha de novo que coincidência. A segunda arborescência que eu encontrei corresponde a uma componente fortemente conexa do meu digrafo. Legal, vamos continuar. Comecei agora do zero. Ó. Aí do zero eu encontrei, visitei o 6, o 5, o 4, o 3 e o 2. Né? Aí tinha até arco indo para o amarelo aqui, mas os caras amarelos já estavam visitados, né? Então ficou arco cruzado. Né? E aí todos os vértices dessa arborescência aqui, enraizada no zero, né, corresponde justamente, essa arborescência, né, corresponde justamente a também uma componente fortemente conexa do meu grafo. Por último, vou visitar o 7 que não estava visitado, construir essa arborescência aqui, ó, que tem o 7 e o 8, também corresponde a uma componente fortemente conexa do meu digrafo, certo? Então tá aí o coelho que saiu da cartola, né? Eu fiz uma busca em profundidade em que todas as arborescências correspondem a componentes fortemente conexas do digrafo. Aí você vai falar para mim, isso sempre acontece? Bom, claro que não, porque a gente acabou de ver uma busca em profundidade aqui em que a gente começou do 8 e ele encontrou uma arborescência só. E isso tudo aqui não é uma componente fortemente conexa, certo? Então não é assim também, né? Faz a busca em profundidade e acabou. Não é assim, né? Agora, agora a próxima pergunta que a gente pode fazer. Ah, mas será que eu dei sorte? Eu tipo, sabe, eu comecei pelo 9, depois eu aí encontrei uma arborescência, eu fui pro 1, depois eu fui pro 0, depois eu fui pro 7. Será que eu dei sorte? Simplesmente? Pode ser que, né, ou será que tem um jeito certo de fazer isso? Então, ou seja, será que sempre dá para eu, em uma determinada ordem que eu fizer a minha busca em profundidade, sempre acontecer das arborescências serem componentes fortemente conexas, né, os vértices da arborescência, né, estarem numa componente fortemente conexa? Resposta: sim. Sim. Então, se eu souber encontrar a ordem certa aqui, se eu fizer as coisas na ordem certa, eu vou fazer uma busca em profundidade e aí o que for arborescência aqui eu vou dizer que é componente fortemente conexa. Certo? Então, assim, eu não tô provando nada ainda, né? Eu só estou dizendo que dá para fazer. A gente ainda vai ver aqui como fazer. Mas a ideia começa daí. Tá? Então, assim, existe um jeito de fazer as coisas em que, se eu fizer na ordem certa, depois a etapa final aí do algoritmo vai ser simplesmente fazer uma busca em profundidade e o que ele encontrar de arborescência vai ser componente fortemente conexa. Beleza? Agora a gente precisa entender o porquê que isso acontece, né? E como encontrar essa ordem aí dos vértices. Certo? Então vamos lá. Dando um bico aqui na minha água. Numeração pós-ordem. Numeração pós-ordem do vértice V vai estar nesse vetor aqui, ó, pós-V. Tá? O que é a numeração pós-ordem de um vértice? Lembra quando a gente marcava quando o vértice foi visitado e quando ele foi finalizado? Então o pós do vértice V vai ser quando ele foi finalizado.
tá? Só que com uma ligeira diferença, porque quando a gente contava lá o instante de que ele foi visitado e o instante que foi finalizado, a gente usava o mesmo contador, né? Então a gente pegava o mesmo contador e ia contando instante. Ah, nesse instante 1 eu descobri tal cara. A gente marcava no vetor lá. Aí depois, nesse instante eu finalizei tal cara, a gente guardava lá no outro vetor. Agora a gente vai guardar vai ter um contador específico para ordem de finalização, tá bom? Que vai ser esse pós aqui, tá bom? Então, ou seja, quando você faz a busca, você vai descendo, aí você chega lá na folha, aí você finalizou a folha, aí você volta, finaliza outra folha, volta, né? O último a ser finalizado é o primeiro que foi visitado, né? Então o 8 aqui foi onde a gente começou, né? A gente fez e dessa arborescência ele vai ser o último a ser finalizado, certo? Eu já vou rodar um exemplo aqui, vocês vão entender melhor. Aí o SOP, o que vai ser o SOP? O SOP é a string inversa aqui de pós, né? É só para dizer assim, né? O SOP do I é o vértice de numeração pós-ordem I. Tá? Então eu falo, se eu finalizei um cara no instante 15, então vamos supor, eu finalizei o 8, né? No instante 12, vai que tem 12, são 13 vértices, né? Mas aí vai do 0 ao 12. Então o 8 vai ser finalizado no instante 12. Então quem que é o SOP de 12? É 8, certo? Beleza. Agora aqui uma definição também. Pós de um certo conjunto W aí de vértices, né? É a maior numeração pós-ordem de um vértice em W. Tá? Então você vai ver todos os vértices que estão em W, vai ver o pós de todos eles, aí o pós do W vai ser o maior de todos esses pós aí de todos os vértices que estão no W. Beleza? A gente vai ver exemplos aqui já. Então vamos ver como calcula o pós primeiro, né? Então aqui, ó, nessa busca, como que ela foi feita, tá? Primeiro a gente foi pro 8, começou do 8, depois a gente desceu pro 9, tá bom? Aí depois a gente desceu pro 10, depois desceu pro 12, aí o 12 tinha esse arco de retorno pro 9, então não faço nada, aí não tem mais arco saindo, então acabou. Vou finalizar o 12, certo? Então o pós do 12 é 0, foi o primeiro que foi finalizado. Aí eu volto na recursão aqui para o 10, não tem mais nenhum arco saindo, então vou finalizar o 10. Então o pós do 10 vai ser 1, certo? Aí volto na recursão para o 9. Aí agora eu vou visitar o 11. Aí o 11 vai ter esse arco indo para o 12, que já está visitado. E como o 12 não é ancestral nem descendente do 11, então é arco cruzado, né? Por isso que ele está azulzinho. Depois não tem mais nenhum arco saindo do 11, então vou finalizar o 11. Então o pós do 11 agora é 2. Aí eu volto na recursão para o 9. Aí não tem mais nenhum arco saindo do 9, então vou finalizar o 9, né? Então o pós do 9 é 3. Aí eu vou voltar na recursão para o 8. Aí agora eu vou para o 7. Aí do 7 eu vou para o 6. Do 6 eu vou para o 4. Do 4 eu vou para o 3. Aí do 3 eu vou para o 5. Aí do 5 eu tenho esse arco de retorno para o 4, então não faço nada. Não tem mais nenhum arco saindo. Vou finalizar o 5. Então o pós do 5 é 4. Aí eu volto para o 3. Aí eu vou para o 2. Aí o 2 tem arco pai aqui, não faço nada. Vou para o 0. Aí o 0 tem um arco de retorno para o 6, não faço nada. Tem um arco cruzado para o 5, não faço nada. Tem um arco para o 2, para o 1. Então eu vou para o 1. Aí o 1 não tem arco saindo. Então vou finalizar o 1. Pós do 1 é 5. Aí volto na recursão. Não tem mais nenhum arco para examinar do 0. Então vou finalizar o 0. Pós do 0 é 6. Volto na recursão para o 2. Não tem mais nenhum arco para examinar saindo do 2. Então vou finalizar o 2. O pós do 2 é 7. Volto para o 3. Não tem mais nenhum arco para examinar. Finalizo o 3. O pós do 3 é 7. Desculpa. Pós do 3 é 8. Aí volto na recursão para o 4. Aí o 4, acho que esse arco descendente eu não tinha examinado ainda, né? Não tinha, né? Senão eu teria colocado ele na arborescência, na verdade, né? Ia ser um arco da arborescência. Então, vou examinar esse arco. Arco descendente, não faço nada.
volto para o 11 aqui, arco cruzado, não vou fazer nada. Então finalizei o 4. Então o pós do 4, 9. Aí volto na recursão para o 6, aí tem esse arco cruzado para o 9, não faço nada. Finalizo ele, então o pós dele é 10. Aí volto para o 7, não tem mais nenhum arco saindo. Finalizo ele 11. Tem esse arco, tinha um arco pai aqui, né? Não fazia nada. Aí volto, finalizo, volto pro 8, né? Não tem mais nenhum arco saindo, finalizo o 8. Então o pós dele é 12. Deu para sacar, pessoal? Tá bom? Então, como que é, né? A numeração em pós-ordem. É no momento que eu finalizo o cara, eu marco lá que finalizei, tá bom? Beleza. Aí o SOP é só para a gente lembrar, né? Então, se o pós, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. O pós do 8 é 12. Então, quem que é o SOP do 12? É 8, certo? Vamos ver lá, ó. Quem é o SOP do 12? É 8, certo? Vou pegar mais um exemplo, ó. Quem é o pós 0? É o 12. Então, quem que é o SOP de... Oh, desculpa, o pós do 12 é 0. Então, quem é o SOP do 0? É 12, certo? Ó, SOP do 0, 12, certo? Então é isso, não tem segredo nenhum, né? Beleza. Agora, por que esses vértices estão em vermelho aqui, né? Os vértices que estão em vermelho são justamente os vértices mágicos lá, né? Que eu falo, ó, se eu começasse a minha busca pelo 9, aí depois que visitou todo mundo aqui dessa componente, aí eu ia pro 1, né? Que está aqui em vermelho também. Depois do 1 eu ia pro 6, né? Tá aqui em vermelho. E depois eu ia pro 8, né? Tá aqui em vermelho. Né? Poderia ir para o 7 também, não tem problema aqui. Na verdade, vocês vão entender já que tipo, esse vértice aqui, a gente vai ter um vértice mágico que a gente vai usar, mas não precisaria ser necessariamente ele, né? Então eu comecei a busca pelo 9, mas se eu tivesse começado pelo 11, por exemplo, se eu tivesse começado por qualquer vértice amarelo, daria na mesma, queria encontrar aqui só os amarelos, né? Na verdade, ó, se eu posso começar por qualquer vértice que está dentro de uma componente aqui, que quando eu for olhar no DAG da componente, ele é um sorvedouro. Tá? O sorvedouro é o cara que só tem arco entrando nele. Tá? Então, se eu começasse a busca por algum vértice azul ou por algum amarelo, daria certo. Né? Quando eu falo assim, né, pessoal, ó, é claro que assim, você não sabe montar esse DAG, certo? Porque, tipo, se você soubesse montar esse DAG, você resolveria o problema, né? Porque justamente o nosso problema é conseguir pintar os vértices lá da cor certa, né? Saber de quem são os cianos, os vermelhos, enfim. Quem está em cada componente. Mas assim, imagina que assim, a gente está dando argumentos aqui, né? Então o argumento é, se o grafo, qualquer de grafo, ele tem as componentes fortemente conexas dele. Quer você conheça quais são os vértices que estão em cada componente ou não. Ele tem. E ele tendo essas componentes, se a gente montar esse digrafo que coloca os arcos aí entre os vértices que representam as componentes, isso vai ser um DAG. Né? Isso é um fato. Tá? A gente não precisa saber montar esse DAG, a gente só está imaginando que assim, pô, ele existe. Né? E tudo que a gente está falando aqui é verdade. Então ele não vai ter ciclo, aquela coisa toda. E o que eu estou falando para vocês agora é que assim, a gente quer resolver lá o problema de encontrar as componentes fortemente conexas fazendo uma busca em profundidade, só que numa ordem especial, que é uma ordem que vai me levar a todas as arborescências dessa busca a serem componentes fortemente conexas. Né? E aí, o que eu estou falando agora para vocês é que assim, o coelho da cartola aí é o que? É começar a busca a partir de algum vértice que é sorvedouro desse DAG. Então, se eu começasse a partir de algum vértice amarelo, eu encontraria essa arborescência com os vértices amarelos aqui. Não importa que essa aqui está com raiz em 9. Se eu tivesse começado no 10, a raiz dele ia ser o 10, mas a arborescência ia conter todo mundo aqui amarelo. E eu não ia conseguir sair daqui, ó, só tem arco entrando para cá. Né? Esse cara é um sorvedouro, né? Aí,
Aí eu vou aplicando esse raciocínio recursivamente, ó. Então eu comecei a busca por um sorvedouro. Aí vamos supor que eu elimino esse cara aqui do DAG agora. Aí do que sobra, quem é sorvedouro nesse DAG que sobra? O azul, certo? Então eu tenho que ir pro azul. Então se eu comecei no amarelo, depois eu tenho que ir pro azul. Eu poderia ter começado no azul, mas se eu começasse no azul, o próximo teria que ser o amarelo. Então, sabe? Porque eu sempre tenho que ir num sorvedouro. Então, começar do azul ou do amarelo tanto faz, tá? Então aqui se eu tivesse começado do 1, beleza, iria encontrar só o 1, né? Aí depois eu podia começar de algum amarelo, certo? Então essa ordem especial que eu tô falando, ela não é única, assim, eu tenho que começar do 9. Eu tinha que começar de algum desses vértices amarelos, por quê? Ou de algum desses vértices azuis, que é um só no caso. Por quê? Porque lá naquele DAG das componentes, esses vértices, os vértices correspondentes aqui, né, a esses componentes fortemente conexos, eles são sorvedouros daquele digrafo. E aí, depois que eu visitei os amarelos e os azuis, aí imagina como se eu tivesse removido eles aqui do DAG, né? Aí o vermelho passaria a ser um sorvedouro, certo? Porque o que ia sobrar é só o vermelho e o ciano, e um arco do ciano para o vermelho, então o vermelho é sorvedouro. Aí então o próximo vértice que eu vou visitar tem que ser um vermelho, certo? Se eu tivesse aqui na busca, ó, nesse instante eu visitasse um ciano, a arborescência que iria fazer ia conter os cianos e os vermelhos, não ia dar certo. Agora, se eu cair em qualquer vermelho aqui, como não tem arco indo do vermelho para o ciano, então ele só ia encontrar os vermelhos, ele não ia encontrar o ciano. Então o próximo aqui teria que ser um vértice vermelho aqui, certo? Isso eu estou falando assim, pessoal, isso ainda não resolve o nosso problema, porque a priori a gente não sabe quem são os vértices que estão na componente. Então eu sei que tipo, tem que ser o próximo sorvedouro, né, um cara que depois deu, né, assim, eu sempre tenho que olhar para esse DAG e escolher algum vértice que está lá dentro de um sorvedouro, aí eu visito todo mundo, aí é como se eu cortasse esse vértice do DAG, aí eu tenho que ir agora para um outro vértice que é sorvedouro no DAG, só que eu não sei, eu não tenho esse DAG a priori. Certo? Então isso aqui por si só não resolve o problema. Isso aqui só me ajuda a raciocinar e ver tipo, qual é a relação disso com esse negócio de número de pós-ordem que a gente estava falando ali atrás, certo? Então a gente vai ver que essa coisa do número de pós-ordem tem a ver com isso que eu estou falando aqui desse negócio todo que eu falei aí. Vamos ver aqui aonde que entra isso. Bom, aqui ó, só para lembrar aqui dessa definição, ó, o que é o pós de um certo conjunto W, né, que é a maior numeração pós-ordem de um vértice em W. Então, por exemplo, ó, pegando aqui as componentes, né, ó, a componente que tem só o 7 e o 8, aí qual é o pós desse conjunto de vértices? É 12. Por quê? Porque, vamos ver quem é o pós do 7 e quem é o pós do 8, ó. Pós do 7 é 11, pós do 8 é 12. Então o 12 é o maior aqui de todos. Então o pós disso aqui vai ser 12. Vamos ver esse aqui, ó, 0, 2, 3, 4, 5, 6. O pós disso aqui é 10, né? Então vamos ver quem são os pós aí desses caras. Então o pós do 0 é 6, o pós do 2 é 7, do 3 é 8, do 4 é 9, do 5 é 4 e do 6 é 10. Então o 6 é o maior de todos. Tá bom? Então o 6 é o cara maior de todos aí. Então o pós disso tudo, e é o maior e é 10, né? Certo? O pós dele é 10. Então o pós desse conjunto aqui é 10. Tá bom? E assim por diante. Né? E aqui ó, a gente está colocando de vermelho para mostrar que esse vértice mágico que a gente está escolhendo é justamente o vértice que tem o maior número de pós. Tá? Então esses vértices mágicos aí tem alguma coisa a ver com esse negócio do pós, né? Porque todos eles aqui são, se você escolher, né, o cara que tem o maior pós aqui, vai dar certo, né? Tudo bem que isso aqui ainda não está mostrando a ordem aqui pra gente, né? Não basta eu te falar 8, 6, 1 e 9. Né? Se eu começar pelo 8, eu estrago tudo. Eu tenho que começar pelo 9. Então, eu sei que se eu escolher 9, 1, 6 e 8 vai dar certo, mas não em qualquer ordem, certo? Então, a gente tá chegando lá, mas ainda não chegamos ainda, né? Vamos ver uma outra observação aqui, ó. Se U e W são componentes fortemente conexas
e existe arco com ponta inicial em U e ponta final em W, então o pós do W é maior do que o pós, ou desculpa, o pós do U é maior do que o pós do W, tá? Por que que isso acontece, né? Então assim, ó, se, vamos pegar aqui, ó, se o... Isso eu estou falando de qualquer busca em profundidade que você fizer, tá bom? Não importa a busca em profundidade, eu não estou falando daquela busca mágica especial lá. Estou falando de qualquer busca em profundidade, tá bom? Então eu fiz uma busca em profundidade qualquer. Aí eu tenho uma numeração pós-ordem. Inclusive eu estou olhando aqui para uma busca em profundidade que não é a busca mágica lá. É uma busca que encontrou uma única arborescência, né? Então, mas isso vale para qualquer uma. Em particular vale para essa aqui, né? Então assim, nessa busca que eu fiz, eu vou olhar agora para os vértices lá de cada componente fortemente conexa que eu sei que é uma subarborescência, certo? Não importa também qual a busca que eu fiz, em que ordem que eu fiz. Ela sempre vai ser uma subarborescência. Aqui a gente está vendo, é uma subarborescência aqui, ó, essa subarborescência aqui, essa outra subarborescência, enfim. Aí, para ter, se tem um arco com, vamos pegar um U e o V de exemplo, o W, né, de exemplo. Então vamos ver o U sendo o ciano e o W sendo o amarelo, tá? Aí tem um arco, né, de U para W, certo? Tem arco saindo de algum ciano indo para amarelo, então tem arco de U para W. Aí ele está falando, se isso acontece, então o pós do U, que é o ciano, tem que ser maior do que o pós do W. Por que que isso é verdade, pessoal? Porque se estava aqui na minha busca em profundidade, esse arco indo para lá, né? Então assim, em algum momento eu tava visitando esse cara, né? Aí, se e isso é para qualquer ordem, então eu poderia ter começado pelo 7, tá? Não preciso ter começado pelo 8. Mas em algum momento eu estava visitando os caras cianos, né? E aí eu esbarrei num cara ciano que tem arco indo pro amarelo. Então é claro que eu não vou finalizar esse cara ciano aqui antes de eu ter finalizado todo mundo amarelo. Porque tipo, eu desci aqui na busca em profundidade. Lembra que assim, você desce e você finaliza todos os descendentes para depois você voltar pro 8. Certo? Então, tipo, no momento em que eu fiz isso, eu desci, eu tenho que ter finalizado todo mundo amarelo primeiro, para depois eu voltar e finalizar esse cara ciano. Então, ou seja, esse cara aqui, ele vai ter um pós maior do que o pós de todo mundo amarelo. Então, o pós desse conjunto U aqui, que é o máximo dos pós de todos os cianos, ele vai ser maior ou igual ao pós do W, porque tipo aqui todo mundo foi finalizado para depois eu finalizar o 8. Então se eu pegar o máximo daqui, vai ser menor do que o máximo daqui, certo? O máximo daqui vai ser pelo menos o pós desse cara aqui. E o pós desse cara já é maior do que o pós de todo mundo, certo? Então o pós do U vai ser maior do que o pós do W, beleza? É uma observação aí importante. Agora vamos ver o último passo que está faltando aqui para a gente chegar, por fim, aqui na ideia do algoritmo, né? Propriedade: um digrafo G e seu digrafo reverso têm os mesmos componentes fortemente conexos. Então vamos olhar aqui, ó. Esse aqui é o digrafo G e esse aqui é o reverso. Ó. O reverso do G, que a gente vai chamar de R, é o que eu vou inverter todos os arcos, certo? Ó, vou inverter todos os arcos. Bom, inverter todos os arcos, o que acontece? Se eu olhar aqui nos amarelos, então antes tinha para todo ST tinha caminho de S para T e tinha caminho de T para S, né? Quando eu inverti, o que era um caminho de S para T agora vai ser um caminho de T para S, né? E o que era um caminho de T para S agora vai ser um caminho de S para T. Então, ou seja, se tinha caminho de S para T e de T para S antes, eu vou inverter os dois caminhos e vou continuar tendo, né, caminho indo e caminho voltando aí, certo? Então, aqui dentro da componente fortemente conexa, ela continua, né, sendo componente fortemente conexa. E agora, os caras que estavam fora, então tipo, um S
vamos pegar um S amarelo para um S vermelho, né? Então, como eles não estão na mesma componente fortemente conexa, então ou não tem o caminho de S para T, ou não tem caminho de T para S. Tá? Então pode ser que não tenha nem para uma direção nem para outra, nem de T para S, nem de S para T. Pode ser que tenha só de S para T, ou só de T para S, só não tem os dois. Né? Então, se não tinha caminho nenhum, a hora que eu inverter os arcos, não vai continuar não tendo caminho nenhum. Se só tinha o caminho do S para T, a hora que eu inverter os arcos, só vai ter do T para o S. E vice-versa. Certo? Então, ou seja, quem não tinha lá, o par de vértices que não tinha os dois caminhos, vai continuar não tendo. Então, ou seja, em termos de componente fortemente conexa, o grafo reverso é a mesma coisa que o grafo original, tá bom? Eu continuo tendo as mesmas componentes fortemente conexas. Aí você vai falar, pô, professor, você está me alugando aí, né? Tá falando um monte de coisa e não chega logo aí no algoritmo, né? O que esse algoritmo faz, afinal de contas, né? Para que eu preciso do grafo reverso, né? Do digrafo reverso do G, né? Bom, agora que a gente vai ver isso, né? Aí o que acontece, pessoal? Quando a gente olha, o que o algoritmo vai fazer, tá? Deixa eu dar um spoiler aqui. O que o algoritmo vai fazer? A primeira coisa que o algoritmo vai fazer, ele vai fazer uma busca, ele vai criar o grafo reverso do G, tá bom? Então ele vai pegar, vai criar esse grafo de grafo R, que é o reverso do G, certo? O primeiro passo que ele vai fazer é esse. Segundo passo, o que ele vai fazer? Uma busca em profundidade no digrafo reverso, né? E aí, dessa busca em profundidade é que a gente vai descobrir o coelho da cartola, tá? Como? Né? Vou revelar para vocês aqui. Deixa eu dar um bico na minha água. Agora eu tô me sentindo o Silvio Santos aqui. Eu vou revelar, mas só depois do intervalo. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Vamos com calma. Vamos fazer primeiro a busca em profundidade no digrafo reverso. Então eu fiz uma busca em profundidade qualquer, tá? Eu não sei, tipo, a priori eu não sei nada, né? Eu vou fazer uma busca qualquer. Aí a gente fez aqui, ó, a busca, ela começou a partir do zero, tá? Então ela fez a partir do zero. Ela encontrou essa arborescência aqui, né? Que contém esses caras todos aqui. Então ela contém os vermelhos e contém o ciano também, tá? Tudo bem. Eu fiz uma busca qualquer, eu comecei a partir do zero, né? Aí depois eu fui pro 1. Acho que essa busca aqui ela tá feita, vamos ver se é isso, acho que é isso, né? Ela tá feita do jeito que a gente estava mais acostumado lá, né? Começa pelo zero e aí depois olha os vizinhos com o menor rótulo, né? Do menor rótulo para o maior. Então, do zero, né, eu vou olhar o 2, né? Aí do 2 eu vou olhar primeiro o 3, né? Não o 4, vou do menor para o maior, então eu vou olhar o 3. Aí do 3 eu vou para o 4. Aí do 4 eu vou para o 5. Aí do 5 tem arco de retorno para o 3, não faço nada. Tem arco de retorno para o 0, não faço nada. Então o 5 não foi isso, né? Eu achei que fosse, mas não foi, porque seria o 5 o primeiro a ser finalizado. Então volta a fita aqui. Voltando, vamos ver quem que foi o primeiro a ser finalizado. Foi o 8, tá? Então ele começou do 0, aí ele foi pro 2, aí ele foi pro 3, aí ele foi pro 4, aí ele foi pro 6, em vez de ir pro 5 primeiro, tá? Ele foi pro 6, aí do 6 ele foi pro 7, aqui tinha arco de retorno, né? Mas tudo bem. Foi pro 7, do 7 foi pro 8. Aí do 8 não tem mais arco, né? Tem o arco pai aqui. Aí eu finalizei o 8. Aí eu volto na recursão, finalizo o 7, ó. Então o pós aqui do 8 é 0, o pós do 7 é 1. Aí eu volto, finalizo o 6, então o pós do 6 é 2, aí eu volto, finalizo o 4, quer dizer, não, desculpa, eu volto, ainda falta olhar para o 5, aí eu vou olhar para o 5, aí sim, tem os dois arcos de retorno, beleza, finalizo o 5, então o 5 aqui, o pós é 3, aí sim eu volto, finalizo o 4, então o pós do 4 é 4, aí volto, finalizo o 3, volto, finalizo o 2, volto, finalizo o 0,
né? Aí eu terminei essa arborescência. Aí a próxima arborescência é o 1, né? Que aí eu só finalizo ele, né? O 8. E aí a próxima arborescência eu começo do 9, aí vou para o 12, aí eu vou para o. Deixa eu ver qual que eu vou. Eu vou para o 10, né? Vou para o 10, aí tem esse arco de retorno, não faço nada, finalizo o 10, né? Então o pós dele é 9. Aí volto, aí vou para o 11, finalizo o 11, o pós dele é 10. Volto, finalizo o 12, então o pós dele é 11. Aí volto para o 9, finalizo o 9, o pós dele é 12. Certo? Então essa foi a busca em profundidade. Eu fiz uma busca qualquer, tá? Não importa para mim. Beleza. No de grafo reverso, tá bom? Fiz a busca no de grafo reverso. Beleza. Aí, bom, tem o SOP aqui, né? Aquela coisa toda. Agora vamos observar uma coisa aqui, ó. Se você olhar, agora a gente conhecendo o de grafo, né? A gente conhece já quais são as componentes fortemente conexas. Vamos ver o que isso ajuda a gente aqui em alguma coisa. Bom, o amarelo, ó. O amarelo são esses caras aqui, ó. Né? Deixa eu só ver um negócio aqui. É o SOP do tá. Então assim, ó, isso aqui tá me falando a ordem dos caras que foram finalizados, né? Então, esse cara foi o 13º a ser finalizado, esse foi o 12º, esse foi o 11º, esse foi o 10º, né? Então, esse cara foi o último a ser finalizado, né? Se eu pegar então o último cara a ser finalizado, né? Se eu peguei o último cara a ser finalizado e eu começar a busca, agora olhando para o grafo normal, tá? O negócio vai fundir as ideias, né? Mas a verdade é que é um pouquinho complicado o algoritmo. O algoritmo não é tão simples. Ele é simples, mas ele é meio chatinho de entender. Porque tipo, tem uma busca em profundidade no grafo reverso para depois ter a busca em profundidade no de grafo G. Né? Então assim, ó, se você pegar o último cara que foi finalizado, né, esse cara. Deixa eu só falar quem é quem, vai. Então, o último cara a ter sido finalizado aqui é o 9, certo? Nessa componente. Aí depois, o último cara a ter sido finalizado aqui nessa componente é o 1. Depois, o último cara a ter sido finalizado nessa componente, quem que é? O 7. Né? E o último cara a ser finalizado, desculpa, eu falei errado, né? O último cara a ser finalizado nessa componente aqui é o 0, né? É o 0. Né? E o último cara a ser finalizado dessa componente aqui é o 7. Né? Então esses caras são os caras mágicos, né? Se eu, tipo, lá no grafo original, se eu começasse a busca a partir do 9, depois a partir do 1, depois a partir do 0 e depois a partir do 7, eu mataria a charada, certo? Então, ou seja, o que essa figura está mostrando pra gente é o que a gente queria saber. Qual é aquela ordem mágica? Então, qual é a ordem mágica que eu estou falando para vocês? Eu vou pegar o último cara que foi finalizado. Então, o último cara que foi finalizado é o 9. Aí, eu vou matar aqui a componente dele, certo? Porque se eu começar uma busca em profundidade no grafo original, ele vai visitar todas os vértices daquela componente. E a gente sabe que nesse caso aqui ele não vai passar dessa componente, porque a gente acertou o vértice mágico lá, certo? A gente pegou um vértice de uma componente que era sorvedouro lá daquele DAG das componentes. Aí depois, ó, mesma coisa, eu vou pegar o último cara a ser finalizado que não foi visitado ainda, que é o 1. Né? Aí se eu começar do 1, de novo, é justamente a ordem que a gente fez lá, né? Começou do 1, aí vai ficar só essa componente. Agora, se eu começar do 0, aí eu vou encontrar. Desculpa, né? Agora não é o 0, eu estou olhando para o lugar errado, né? Eu teria que começar. Alguma coisa. Eu teria começado do 7 agora, né? Ou do 8. O que eu fiz de errado aqui?
Ah, não, tá. É que eu tô olhando. Esse grafo é o grafo reverso, né? Por isso que tá me confundindo. Tá, não, tá certo. Então a ordem era essa. Deixa eu só voltar aqui pra gente lembrar qual que era a ordem, né? A ordem mágica que a gente tava querendo descobrir. Deixa eu voltar aqui, ó. Opa, voltei demais. A ordem mágica que a gente estava querendo descobrir era assim, ó, era 9, depois 1, depois 0, depois 7. Então 9107. 9107, certo? Repita comigo, 9107. 9107. Então, 9107, certo? Então, ou seja, o que essa figura está mostrando para a gente é que se eu começar a pegar tipo o último cara que foi finalizado, começar a busca nele. Aí eu vou visitar aquela componente. Aí eu vou pegar o último cara que foi finalizado. Aí vou pegar essa componente sozinha. Aí eu vou pegar o último cara que foi finalizado do que sobrou. Aí eu vou encontrar a componente vermelha. Eu vou pegar o último cara finalizado, vou encontrar a componente azul. Isso, se eu fizer isso lá no digrafo original, né? Não no digrafo reverso, certo? Aí você está me perguntando, mas por que que isso é verdade, né? Porque parece um voodoo, né? Parece uma mágica, né? Voodoo não, né? Voodoo não tem nada a ver com voodoo. Parece um negócio aí, um negócio meio mágico, né? O coelho saindo da cartola, né? É, né? Eu fiz uma busca, peguei o grafo reverso, fiz uma busca em profundidade, aí eu vou pegar o último cara a ser finalizado, depois aí faço a busca lá no grafo original, aí do que sobrou eu pego o último cara finalizado e tal, e isso aí vai ser a ordem mágica que eu queria. Qual que é o argumento para que isso seja verdadeiro, né? A gente tem que olhar para aquele DAG lá. Ó, vamos olhar para esse DAG aqui, ó. Bom, imagina o DAG reverso desse, tá? Pena que no slide não tem a figura aqui, mas imagina o DAG reverso. Então no DAG reverso, o que é no original é fonte, no DAG reverso vai ser sorvedouro, tá? Então, tipo, esses caras aqui, ó, esse arco, né, todos esses arcos aqui vão estar invertidos. Aí, quando eu fizer uma busca em profundidade, né, quem vai ser o último cara a ser finalizado numa busca em profundidade? É um cara que ele é fonte, certo? No grafo em que eu faço, né, a busca em profundidade, seja ele qual for, quem é o último a ser finalizado? Não, eu tava falando do último a ser finalizado. Ele tem que ser raiz de alguma arborescência, né? Tem que ser raiz de alguma arborescência. Não é que ele tem que ser fonte, ele tem que ser raiz de alguma arborescência. Aí, tipo, deixa eu ver aqui. Se eu tivesse começado a minha busca a partir desse cara, eu dei uma. Calma aí. Deixa eu só pegar aqui, ó. Vou tentar argumentar indo por outro lado, tá? Então vamos imaginar assim, né? A busca que. Vamos olhar para o grafo original, tá? Então vamos olhar para esse. Imagina assim, junto comigo aí, pessoal, quando eu falo o de grafo original e eu olho para esse DAG não é o de grafo original. Mas a gente sabe que o de grafo original ele tem um monte de vértices em vermelho, que é uma componente fortemente conexa. Aí ele tem algum arco, pelo menos, indo de algum vermelho para algum azul, pode ter vários. Né? Então imagina isso aí, tá? Quando eu falo olha para o grafo original e estou apontando para esse DAG, você tem que olhar desse jeito aí, né? Que cada vértice desse representa uma componente lá do digrafo original. E cada arco aqui pode estar representando um ou mais arcos lá do grafo original, indo do ciano para o vermelho, tá bom? Então, ó, na busca que a gente fez, na busca mágica que a gente quer fazer, né? Então, na busca em profundidade mágica que a gente quer fazer no digrafo original, lembra que eu falei para vocês, a gente tem que começar por um sorvedouro. Então, a gente teria que começar pelo amarelo ou pelo azul, tá? Agora, se eu fosse fazer uma busca em profundidade no grafo reverso,
não importa por onde eu comece. Então se eu começo no ciano, né? No grafo reverso eu vou finalizar o ciano, não vou conseguir voltar, porque aí os arcos estão invertidos, né? Então não vou conseguir finalizar. Agora, se eu começasse no amarelo, então assim, eu ia finalizar o primeiro eu ia finalizar o ciano antes de finalizar o amarelo, se eu tivesse começado em algum vértice ciano. Só que se eu tivesse começado num vértice amarelo, isso também ia ser verdade. Eita, isso também ia ser verdade, porque eu ia começar no amarelo, aí como tem arco indo do amarelo para o ciano, lembra aquilo que a gente falou lá? Se tem arco indo de U para V, então o pós lá do U é maior do que o pós do V. Então assim, se tinha o arco indo do amarelo, e tem, né, nesse caso aqui, no grafo reverso, né? Então se eu comecei no amarelo, eu vou descer para o ciano e vou finalizar o ciano antes de finalizar o amarelo. Entendeu? Então, se eu comecei no ciano, eu finalizo o ciano antes do amarelo. Se eu comecei no amarelo, eu finalizo o ciano antes do amarelo. Né? A mesma coisa vale para o vermelho. Se eu começar no amarelo, eu vou finalizar o vermelho antes do amarelo. E se eu começar no vermelho, eu também vou finalizar o vermelho antes do amarelo. Entendeu? Então o amarelo ele vai ficar para depois. Né? Então ele vai ficar. Os últimos aqui, os caras no grafo reverso, os caras que são fonte, eles são os últimos a serem finalizados, certo? Então é por isso que a gente pega, isso eu estou falando assim, em qualquer busca em profundidade que você fizer. Então você vai fazer a busca em profundidade nesse grafo reverso, o último cara que for finalizado, eu sei que no DAG do grafo reverso, ele é uma fonte. Então se ele é uma fonte lá no grafo reverso, no grafo original ele é um sorvedouro. Então, ou seja, ele está dentro de um sorvedouro, né? Então, se eu escolhi esse cara, eu escolhi bem, né? Eu escolhi o que eu queria. E aí esse argumento ele é recursivo, entendeu? Então, quando você tipo eliminar esse cara, né, na ordem aí dos pós aí que ele foi colocando, vai dar o argumento de você olhar para o DAG reverso, tipo o último cara que foi finalizado, ele era uma fonte. Aí, quando você eliminou o cara, aí você vai tipo para um próximo vértice que agora é fonte e assim por diante, né? Então, ou seja, é bem o que a gente queria, tá bom? Beleza? Então o algoritmo basicamente está centrado nessa ideia aí. Eu sei que é uma ideia meio indigesta, tá, pessoal? Eu realmente não. Eu confesso para vocês que eu nem me lembrava desse algoritmo. Apesar de já ter dado essa aula, não foi uma vez só. E já ter visto, né? Eu já vi isso aqui como aluno, já dei essa aula como professor, mas eu também passo um tempo, eu esqueço dos algoritmos, né? Então eu tenho que ler de novo, tenho que estudar de novo. Então esse algoritmo não é um algoritmo assim, nossa, que algoritmo fácil de entender, né? Então pensa aí nessas coisas todas que eu estou falando, vê se você entendeu aí o X da questão, tá bom? Porque agora aqui o código é fácil, tá? Basta a gente implementar o que foi dito. Então, ou seja, resumindo, o que a gente faz? Resumindo toda a trajetória aí da ideia, né? A ideia é, bom, basta eu fazer uma busca em profundidade para eu resolver o problema. Né? Só que essa busca em profundidade ela tem que ser feita numa ordem especial. Se eu fizer nessa ordem especial, toda a arborescência da minha busca em profundidade vai corresponder a uma componente fortemente conexa do meu digrafo. E como que eu encontro essa ordem especial? Eu tenho que pegar o grafo reverso do G e fazer uma busca em profundidade nele, em qualquer ordem lá. Fiz a busca em profundidade, aí eu começo pelo cara que foi finalizado por último, né? Esse cara, aí por todos os argumentos que eu dei, esse cara ele vai estar dentro de um sorvedouro lá no grafo original, né? E assim por diante, né? Quando eu eliminar esse cara, o que sobrar, eu pegar aqui o próximo, que foi o último a ser finalizado, ele vai estar num sorvedouro aí, considerando que eu já cortei lá daquele DAG os que eu já fui olhando aqui. Então, ou seja, aí basta eu fazer a busca em profundidade agora no digrafo original nessa ordem aqui. Pego o último cara que foi finalizado, né, para ser a nova arborescência. Aí eu vou passando, vejo quem não foi visitado ainda. Quem que não vai ser visitado ainda? Esse.
Aí eu pego, né? Então é só eu pegar nessa ordem do SOP aqui, ó, voltando no SOP aqui, né? Então eu começo do 9, aí do 9 ele vai visitar todo mundo, aí depois eu vou pegar o 1, depois eu vou pegar o 0, depois eu vou pegar o 7. Certo, pessoal? Então vamos ver a ideia, né, do algoritmo. Então ele vai construir esse vetor SC, né, e de quebra vai fazer os vetores SOP aí, SOP R. Tá? O SOP R é o SOP do grafo reverso, tá bom? E ele vai armazenar no vetor SC aí as componentes fortemente conexas, aquele vetorzinho lá que vocês já sabem o que faz, né? Então beleza, o laço principal aqui, ó, 0 aí, coloca -1, né, em todos os SCs aí de V. Aí eu falo para todo mundo, desculpa, constrói o grafo reverso, né? Primeira coisa, constrói o grafo reverso em R, né? Aí, ó, só vamos passar aqui para ver, ó. O que é construir o grafo reverso? É fácil, né? É só você fazer aquele de graph init lá com tamanho V e depois para cada arco VW de G, você vai colocar um arco WV em R, certo? Então isso aqui é bem fácil de fazer. Então primeira coisa, constrói o grafo reverso R. Aí agora nós vamos fazer a busca em profundidade no de grafo R, certo? Então eu vou lá, zerei o SC, né, coloquei -1 para todo mundo. Aí para todo vértice que ainda não foi visitado, né, que não está ainda em nenhuma componente, chama a função recursiva, colocando o identificador dele inicialmente como 0, né? Why? Agora eu só fiquei pensando aqui. Eu acho que isso aqui tá errado, né? É porque eu. Tá bom. Isso estaria errado, mas é porque sabe o que é? Eu não tô interessado nisso agora. Eu tô passando 0 porque, tipo, esse número aqui, ó, é justamente o número que a gente vai colocar lá da componente do vértice, né? Então, como eu estou rodando a busca em profundidade no de grafo reverso, e não é esse momento que eu quero rotular lá as componentes, então eu poderia passar qualquer valor aqui, -1, o valor que você quiser aqui, tá bom? Isso aqui é um lixo de memória, tá? Então aqui eu só estou preocupado em construir esse vetor SC direitinho aqui, tá? Que é o que vai indicar para mim a busca em profundidade, tá bom? Então aqui terminou isso aqui, eu fiz a busca em profundidade no de grafo reverso, né? Aí, ó, vamos só olhar o que faz aqui a função recursiva, tá? Ó. O que ela faz, ó? Ela tá montando aqui, ó. Eu falei qualquer valor, mas -1 não pode, né? Que -1, então aqui -1 não pode, porque tipo qualquer valor que não seja -1, tá? Todos menos o -1, porque o -1 indica que o cara não foi visitado ainda. Tá? Então nessa chamada, o 0 aqui só para tipo, ir rotulando os caras de um número diferente de -1 para dizer que ele já foi visitado. Tá? Aí ó, na busca, na função recursiva, então o que ele faz? Ele põe o ID que ele recebeu aqui no vetor SC, aí ele vai olhar todos os vizinhos do V, né? Aí ele vai olhar, se não foi visitado ainda, faz a chamada lá, e aí depois que finalizou o vértice, né, olhou todos os vizinhos dele, aí eu finalizo. Ó. Então o pós desse cara recebe o cont e o SOP na posição cont recebe o V, certo? E aí eu dou mais no cont. Tá? Beleza. Aqui ele está dizendo que está preenchendo o pós, mas não precisa, né? Não vai usar isso em nenhum lugar. Né? A gente não usa o pós, né? Tá vendo que o pós nem tá aqui ó, no resto do algoritmo, né? Então a gente não precisa. O pós ele serve para a gente só para entender a parte teórica lá, né? Mas o que a gente vai usar de fato, né? É o SOP, né? É quando a gente for voltar aqui a gente vai usar o SOP, né? Mas se fosse preencher o pós ele seria assim, né? Certo? Então depois que eu olhei todos os vizinhos do V, aí eu finalizo o V. Então eu marco aqui quem é o pós do V, e aí eu marco que o SOP na posição count é V.
Beleza? Feita a busca em profundidade lá no vetor R, ele construiu lá no SOP o que a gente precisava, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar no SOP R o que está no SOP, tá bom? Por quê, né? Porque agora eu vou fazer a chamada de novo para a mesma função recursiva e ela vai escrever em cima desse SOP. Então eu preciso copiar no SOP R por causa disso, tá? Porque nas próximas chamadas que eu fizer ele vai construir o SOP agora do digrafo G e eu queria o SOP do digrafo R, tá bom? Então eu copio no SOP R aqui por causa disso. Beleza. Aí agora sim eu vou ter que usar o ID correto aqui, né? Então começo o ID do zero, zerei de novo o contador, zerei lá os rótulos da componente, que agora sim vai ter o rótulo de componente certinho. Aí eu vou lá, ó. Aí eu estou começando agora de trás para frente, ó. O I igual a V menos 1, enquanto I for maior que zero, I menos menos, tá? Aí eu vou voltando, ó. Vou pegar lá, então pegar o último cara que estava lá no SOP. Se ele não foi visitado ainda, aí eu faço a chamada recursiva, tá? Naquele vértice, passando o próximo ID, certo? Aí, ou seja, nesse caso ele está olhando aqui, ó, tô pegando esse 9, tô fazendo a busca. Aí, agora no digrafo original, tá? No G, não no R, né? Então tô fazendo no G, não no R. Aí ele vai fazer no 0. Aí no laço principal, como todo mundo aqui vai estar visitado já, ele vai andar aqui, tá visitado, tá visitado, tá visitado. Aqui não tá visitado ainda. Aí ele vai começar do 1 agora. Aí do 1 só vai visitar o 1. Aí ele vai começar do 0, uma nova arborescência. Aí ele vai ver, tá visitado, tá visitado, tá visitado, tá visitado, tá visitado. Aí ele vai começar do 7. Aí depois vai vir aqui, tá visitado, certo? Então nesse laço aqui, ó, é isso que ele está fazendo. Ele está vindo no SOP R de trás para frente. Aí ele vê, não foi rotulado ainda, não está em nenhuma componente, faço a chamada recursiva. Aí a chamada recursiva vai encontrar aquela arborescência, que é justamente a componente fortemente conexa. E aí ele vai dar o rótulo, o mesmo rótulo para todo mundo, certo? Dentro da função RSC, ó, o rótulo que ele recebeu é o rótulo que ele vai colocar e é o rótulo que ele vai chamar na função recursiva. Eu só incremento esse rótulo aqui fora, né? Toda vez que eu começar uma nova componente. Certo? Depois que eu fiz isso, eu destruo o grafo R, o digrafo R, né? E devolvo aqui o ID, que é o número de componentes fortemente conexas. Tá bom? Então o vetor SC vai estar com os rótulos certinho lá. E eu vou devolver para você o número de componentes fortemente conexas que o algoritmo encontrou. Beleza, pessoal? Bom, consumo de tempo O de V mais A, certo? A gente rodou busca em profundidade 2 vezes. Né? Então, 2 vezes O de V mais A é O de V mais A, certo? Então, ó, o outro era V ao quadrado vezes isso. Né? E agora a gente está pagando só isso. Algoritmo bonito, né, pessoal? E agora também a gente gastou espaço adicional, né? Θ de V mais A, porque a gente teve que alocar um digrafo, né? Então, além do digrafo original que a gente já tinha na memória, a gente teve que alocar um outro, né? Então, a gente gastou memória adicional θ de V mais A, tá bom? E aí é θ mesmo, porque a gente copia o digrafo todo, né? Certo? Aqui também, na verdade, era θ, né? Não era O, né? Se fosse fazer mais certo aqui era θ, porque a gente vai percorrer o digrafo todo, tá? Então, se for fazer mais corretamente aqui é θ, tá bom? Beleza, pessoal? Então agora vamos ver outro algoritmo. Eu tô brincando, né? Chega de algoritmo. Já estudamos bastante por hoje. Certo, pessoal? Abraços aí, boa semana para todo mundo.